Nos anos 70, quando eu cheguei aqui no Recife para assumir a gerência da filial do Recife, uma das obras que eu herdei, que a empresa tinha executado, foi uma subestação de um hotel de pequeno porte em Boa Viagem. Essa subestação tinha dois transformadores de 300 kVA e tinha um quadro geral de baixa tensão com duas seções em que em cada lado do quadro entrava um alimentador de um dos transformadores. E as chaves gerais eram de fabricação da Pabat, um fabricante que tinha no Cabo, aqui em Pernambuco, um município que fica próximo ao Recife, né? E que o nome dele era Produtos de Alta e Baixa Tensão, mas pela qualidade do produto eu chamava Porcarias de Alta e Baixa Tensão. Um belo dia eu sou chamado pelo gerente do hotel, pelo dono do hotel, né? Porque uma chave tinha explodido lá e o hotel estava sem energia. Nós fomos lá, eu substituí a chave, né? E quando religuei os dois quadros, porque o quadro tinha duas seções, uma para cada transformador, né? Os lados separados no quadro. Quando liguei a primeira, substituí, botei lá a primeira no lugar, liguei, ela funcionou. Quando eu liguei a segunda, que não tinha dado problema, ela explodiu. Essa pabata era tão ruim que eu chegava lá com a chave defeituosa e tinha lá um velho italiano, um eletricista antigo italiano, um técnico, que era quem era o chefe da parte técnica da Pabate. Ele nem discutia, nem perguntava se estava na garantia, se fazia quanto tempo que eu tinha comprado, qual foi o problema que provocou, nada. Ele já me dava outra chave. Aí eu dizia assim, ele mesmo sabe a porcaria que ele faz, né? Ainda bem que o restante do quadro tinha sido aplicado chaves da Sassi, que era um fabricante italiano de segunda linha, mas de uma qualidade razoável e que não davam problemas não, né? Se tivesse colocado tudo para bate, tinha sido um caos, sabe? Quando era feita uma constelação, explodia um, explodia outro e assim vai. Eu peguei essa chave, levei para o escritório, essa que explodiu a primeira, né? Que a segunda deve ter sido o seguinte, quando a primeira explodiu, jogou algum pedaço lá por dentro e que ficou fazendo um mau contato na segunda chave, né? A gente inspecionou, não viu, mas quando ligou, internamente devia ter algum contato indevido, né? Provocado por um resíduo da explosão da chave número 2, né? Então eu levei lá para o escritório e toda vez que eu podia eu ia desmontando ela, porque eu não tinha tempo para passar amanhã ou uma tarde todinha desmontando uma chave seccionadora, né? Então eu ia desmontando, tirando uma coisa para olhar. E um belo dia, quando eu tirei a última parte da chave para olhar, estava um chumaço de pelo de rato lá dentro, né? E eu tinha tratado a chave com a maior intimidade, fumando, botando a mão na boca, perto da boca. E aquilo ali tinha sido provocado por um rato, né? E o rato devia ter pedaço de sangue dele misturado ali, né? Com o fogo queimou, mas devia ter algum resíduo, né? Eu fiquei com um nojo imenso daquilo, joguei fora e não quis mais nem saber da chave, porque eu estava querendo descobrir qual era o defeito. E na realidade ela explodiu, não foi por um defeito, né? Ela explodiu porque um rato resolveu se suicidar, talvez porque foi traído pela ratazana que deve ter se entregado lá, se entrega a um guabiru qualquer, né? A Pabata era um pé de escada lá no Cabo, um lugar horrível, uma coisa mal arrumada, sabe? E um belo dia eu chego lá para trocar uma outra chave, tá lá o italiano com um disjuntor de um fabricante concorrente dele lá aberto, ele é querendo aprender na certa como era o disjuntor, né? Para fabricar, porque a Pabata não fabricava disjuntores naquela, só fabricava chave seccionadora, né? Agora, imagine só, viu? De alta e baixa tensão. Alta tensão, imagina uma porcaria de alta tensão. Nesse mesmo hotel, um belo dia eu sou chamado pelo dono e chego lá, tá o dono na sala do QGBT, cheio de xeleléu, porque esses hotéis pequenos ou médios, né, que o dono é quem administra ele não é de rede, que tem um gerente, nada, é o dono mesmo. Quando acontece um problema desse, vem
todo tipo de puxa-saco para dar sugestão e tentar tirar uma de herói, né? Cheio de xereléu, gerente de bebida, gerente de hospedagem, gerente não sei o quê, né? E o dono me falou, olha, o meu pessoal falou que foi da CELP, o problema, Fernando, mas a CELP veio aqui e disse que não, é problema da nossa rede. Aí eu tive que entrar lá e meter a cara na entrada num QGBT. Fazer o quê? Apesar de ter passado o estresse que eu passei na Bahia, né? Mas fazer o quê? Tinha que resolver o assunto, né? Pior que a sala estava cheia de xeleléu, assim. Se tivesse um pipoco ali, ia queimar um bocado de pena. Eu identifiquei que o problema foi que queimou um fusível NH da entrada de energia do quadro, né? E o que é pior, quem colocou esse fusível que queimou, na certa porque o anterior queimou e ele trocou o fusível, né? Colocou o fusível de cabeça para baixo. Porque o fusível NH, ele tem um botão com uma mola que quando o elo fusível dispara, libera a mola que empurra o botão e você vê que o fusível disparou, né? E ele botou de cabeça para baixo, aí não vê coisa alguma, né? Pior de tudo, o fusível original era de 500 amperes, se não me engano. E ele, na hora H, botou um de 300 lá, né? Nessa fase que o fusível disparou, o de 500 disparou. De madrugada, o hotel estava com pouca gente, né? Ou foi num domingo à tarde. O hotel devia estar com pouca gente e esse fusível aguentou. Um belo dia que a ocupação aumentou e a corrente nominal subiu, né? Disparou o fusível 300. O que ocorre com esses hotéis pequenos, isso ocorre no Brasil inteiro, é que de noite, de madrugada, nos domingos, não ficam todos os encarregados dos setores, não. Fica um encarregado só, como plantonista. E às vezes esse encarregado nem eletricista é. Pode ser um encarregado de hidráulica, pode ser um encarregado de ar-condicionado, pode ser um encarregado de refrigeração, que está ali só para supervisionar, né? Mas quando ocorre um problema, esse careta, em vez de procurar chamar o encarregado da elétrica, ele vai tentar resolver, sabe? E muitas vezes entra pelo cano. Uma vez mesmo, nesse mesmo hotel, a chave comutadora do gerador deu problema e quem estava de plantão era o encanador, que era encarregado de hidráulica. Ele quis resolver como o problema da chave? Com um pé de cabra de aço, tentando forçar na marra o movimento da chave. Meteu lá dentro na parte de baixa tensão, né, de tensão, levou um supapo, queimou o braço todinho, por pouco não ficou com o braço paralisado e graças a Deus escapou. Graças a Deus, né? Eu não sei como é que o pessoal da empresa especificou e utilizou o material da Pabat naquela subestação, sabe? Eu só posso admitir que eles fizeram isso porque, além do preço ser baixo do material da Pabat, eles não eram engenheiro eletricista. Um era engenheiro civil, o chefe da parte de obra, o gerente técnico que estava antes de mim, e o diretor-geral era engenheiro mecânico, sabe? E nas demais postos da empresa não tinha nenhum engenheiro eletricista, porque qualquer pessoa que tivesse um mínimo tino de instalações elétricas jamais admitiria usar um material Pabat numa subestação decente.